Olá, vamos então para a nossa aula número 4. E nós terminamos o encontro passado falando dos dois tipos de funcionamento da realidade. Nós temos o funcionamento que Deleuze vai chamar de molar e temos o funcionamento molecular, tá? E aí, dentro desses dois tipos de funcionamento, dentro dessa sociedade que a gente está falando, se faz necessário para nós terapeutas olharmos para o corpo, né? O corpo que chega nessa clínica. Então, vamos pensar um pouquinho algumas definições de corpo, pensar o corpo nessa realidade molar e molecular, pensar, deixa eu dar uma olhadinha para fazer um resumo, como que é essa captura, né, do corpo na sociedade atual, para a gente poder passar para o nosso próximo tema, que é a aprendizagem intuitiva. Então, hoje vamos falar do corpo e de sua captura, tá? Falar do corpo que tem um sentido físico, químico, biológico, falar do corpo social ou linguístico. Então, tem vários sentidos aí que a gente pode ir abordando o corpo e vamos, como nos outros encontros, compor uma noção de corpo a partir de filósofos e terapeutas. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma citação, vou compartilhar. Então, eu quero compartilhar com vocês uma situação que vem lá do Kunichi Uno, um filósofo japonês. Essa citação está lá no livro A Gênese do Corpo Desconhecido. E esse filósofo, ele transita aí entre literatura, dança, teatro e filosofia. Então, vamos lá, que o Kunichi Uno nos diz. Não há ser mais comum que o corpo, porque uma pessoa não vive sem corpo. Mesmo ser mais espiritual, precisará de um corpo para ser espiritual, espiritualmente corporal. Nosso corpo é o sujeito indivisível, inseparável de nós, se bem que ele não se submeterá jamais inteiramente à nossa observação, ao nosso pensamento, ao nosso olhar. Assim, o corpo é essa dupla realidade, ao mesmo tempo sujeito e objeto, meu exterior infinito e meu interior como abismo sem fundo. O corpo é esse entrecruzamento do visível e do invisível, do dentro e do fora, do que se toca e do que é tocado. Ele não é uma coisa nem uma ideia, mas o que faz existir uma coisa e uma ideia para nós. O corpo é essa espiral, essa circulação, esse enlaçamento, a dobra do meu interior e do meu exterior, entre o mundo e eu, a visibilidade e a opacidade. Então, eu acho que essa citação, ela conversa muito com tudo que eu estou trazendo aqui nesses nossos encontros, tá? Por isso, começar com o Kunichi Uno, tá? E aí, eu vou trazer agora uma outra citação, desta vez do Kazuo Ono. Kazuo Ono foi um bailarino, ele já morreu, o Kunichi Uno está vivo, se eu não me engano, ele está com 72 anos,
O Kazuo já faleceu acho que com 104 anos. Ele foi um bailarino, ele foi bailarino do Butô, ele trouxe essa concepção de dança, né, chamada Butô. Eu tenho uma foto dele atrás de mim, eu não sei se dá para ver, mas eu trouxe aqui no slide para vocês. Eu adoro a obra do Kazuo Ono, me inspiro muito nele, e principalmente quando eu estou pensando e falando da velhice, tá? Então, a citação do Kazuo Ono agora. A voz secreta do corpo, algo que, quando menos se espera, mitiga nossas dores. É assim que o corpo humano é constituído. Se vivermos assim, como almas gêmeas do cosmos, aceitando tudo isso, aqui dentro teremos uma força que completa a vida, com o estômago, o intestino, que produz sangue e ossos, que ao passar pelos santuários do sangue, faz uma combination de forças com várias partes do corpo. Então, aqui, o Kazuo Ono traz essa voz secreta desse corpo físico, né? Dessas entranhas todas, de estômago, intestino que produz sangue e osso. E aí a gente tem uma combinação de várias partes do corpo que gera essa potência, né? De corpo, desse organismo, mas também dessa conexão com o cosmos. Olha isso, se vivermos assim, como almas gêmeas do cosmos, tá? É um corpo, alma gêmea do cosmos. É muito lindo, eu acho que a gente vai lendo essa citação, é muita inspiração vem para a gente, tá? Então, aqui está o Kazuo Ono, numa de suas danças. Ele tinha muito isso, né? Essa dança Butô, que está intimamente ligada com o cosmos, com a natureza, com todos os atravessamentos, com essa terra, esse corpo, terra. E é muito lindo, vale a pena, para quem não conhece, conhecer um pouco do Kazuo Ono, tá? E aí, eu acho que só por essas duas citações, a gente já tem uma justificativa muito potente para seguir o fio condutor do corpo, né? Então, é muito importante olharmos para esse corpo através de diversas perspectivas, tá? No corpo morre-se e se renasce inúmeras vezes. Certo? Tudo está aqui no nosso corpo. Vamos nessa nossa clínica seguir o fio condutor do corpo. Deixa eu ver meu próximo slide. Eu vou deixar aqui para falar algumas coisinhas antes de seguir. Tá? Essa aqui é a foto que eu tenho atrás de mim. Essa é a foto aqui do Kazuo Ono. Muito, muito lindo. E esse corpo, né, quando eu vou para a gerontologia e levo essas imagens do Kazuo Ono, ele dançou até o fim da vida, o corpo dele já não dava conta, mas ele dizia que não tem problema, porque enquanto tem vida, tem produção e invenção. Então, quando o corpo dele já não dava mais conta de dançar, ele dançava apenas com as mãos, os dedos, porque era a única coisa que ele mexia no fim da vida dele. Então, ele fazia uma dança com as mãos e os dedos, e isso foi uma coisa maravilhosa. Então, até o fim, enquanto a vida, a produção. Mas vamos lá. Então,
na aula passada, né, eu falei que a gente parou nessa questão da realidade molar e molecular, e a gente vai falar desse corpo nessas duas realidades. Então, se eu tenho um corpo dentro desta realidade molar, tá? Este meu corpo, ele vai ter uma disposição, né? Um corpo fixo ali dentro da realidade molar, que está se colocando como um corpo molar também. Eu vou ter uma disposição para a mudança que apresenta uma forte e uma potência de variabilidade bastante limitada, tá? Agora, se eu tenho um corpo dentro da realidade molecular, que se coloca ali como um corpo molecular, a gente vai ter uma como é que eu posso dizer aqui? Um corpo com uma realidade pré-energética, pré-material, consistente em quantidades intensivas, de uma potência produtiva insuspeitável, tá? Então, se a gente for falar desses corpos moleculares ou intensivos, eles só podem ser singulares. Para ter essa energia aqui consistente em quantidades intensivas de potência produtiva insuspeitável, eles só podem ser singulares, ou seja, consistir em potências infinitivamente diferentes, implicando velocidades e ritmos, latitudes e longitudes diversas, como diz o Spinoza, cujo conjunto não totalizável e transfinito constitui a universalidade aberta dos corpos singulares, tá? Então, corpo molecular, quando a gente está ali olhando para essa realidade molecular, esse corpo só pode ser singular. Cada corpo que vai chegar para a gente é uma singularidade. Já os corpos molares, esse corpo humano, social, subjetivo, econômico, antropológico, político, entre outros, em geral, eles vão ser individuais ou coletivos, ao passo que o outro é molecular, o intensivo, ele é singular. Então, é importante ressaltar o quê? Que eu trago aqui para vocês. Que cada corpo, dito no sentido molar, real ou possível, tem uma espécie de metade molecular, virtual ou intensiva. Um corpo nunca é uma coisa só. Tá? A gente faz essa distinção aqui para a gente poder estudar. Mas cada corpo, dito no sentido molar, ele vai ter essa metade molecular, tá? Nunca ele vai ser só molar. Sempre é possível trabalhar com esse corpo que vai chegar, tá? Então, essa espécie de metade molecular, virtual ou intensiva, que não é confusa ou puramente caótica, no sentido ruim dessa palavra, né? Caótico, não no bom sentido. Senão caósmica, ou seja, capaz de combinações ou sínteses conectivas absolutamente originais, cujos resultados podem até efetuar-se em novas capacidades, atributos ou propriedades existenciais, visíveis ou divisíveis, propriedades existenciais molares, né? Como as chamaria Foucault,
mas que atuam quase sempre como um inconsciente potencial, atual, no qual o de fora de Foucault funciona invisível e indivisivelmente além do diagrama de forças, que determina os estratos e territórios molares da realidade convencionalmente reconhecida como tal. Então, pode parecer um pouco complicado aqui essas palavras, retiradas lá dos estudos do Deleuze, mas vamos tentar resumir aqui. O importante é saber que cada corpo que chega para a gente, dito nesse sentido molar, real ou possível, esse corpo real possível que chega, ele tem uma espécie de metade molecular, com forças intensivas, com ritmos e velocidades diferentes, latitudes e longitudes diversas. Ele tem uma metade assim, e que não é confusa, não é caótica. Ela é capaz de combinações ou sínteses conectivas. Eu posso fazer sínteses e conectar com essa metade, tá? Cujos resultados podem até efetuar-se em novas capacidades, atributos ou propriedades existenciais, tá? Então, a gente vai ter, que é o que o Foucault vai chamar do fora, né? A gente vai ter esse fora, essa capacidade de conectar com isso que está fora, mas que está dentro também desses corpos. E aí, a gente tem material para trabalhar na clínica. Então, todos os corpos que vão chegar, eles são passíveis de serem trabalhados em busca dessas linhas de fugas que a gente está falando. Então, vem uma recomendação lá do Guattari, que é a seguinte, abre aspas, a montagem de dispositivos operacionais nos quais temos que estar preparados para que as coisas aconteçam sempre, onde e quando não as esperamos, sendo que nossa primeira regra facultativa consiste em não atrapalhar, especialmente com conceitos fundamentais, rígidos, prescrições severas de métodos, regras e técnicas fixas. Então, é isso na clínica, é não atrapalhar, porque esses corpos, eles têm essa possibilidade, eles têm essa abertura, eles conectam com o fora, com o dentro, eles fazem sínteses conjuntivas. E o que eu vou levar na clínica é algo que facilite essas sínteses conectivas e não que atrapalhem, né, com regras, métodos e técnicas. E pensando que para cada um que chegar, eu vou utilizar o recurso que faz conexão potente com essa pessoa que chegou até mim, tá? Então, eu espero não ter bagunçado ainda mais e vou seguir um pouquinho aqui. Então, a gente vai entender que o corpo, ele é resultado de impulsos em luta sempre por mais potência. O que o corpo quer, o que a vida quer é perseverar. Tá? A vida que habita esse corpo, ela quer perseverar. Então, esse corpo vai ser resultado dos impulsos e sempre que estão em luta por mais potência. Impulsos, instintos, afetos e forças. Uma outra definição que a gente pode trazer para o corpo
que corpo é multiplicidade. Não há o corpo, mas inúmeros corpos que se perfazem na relação dos afetos e impulsos. Tá? Inúmeros corpos que vão me habitar, né? Eu vou habitar esses inúmeros corpos. Os sentidos, o espírito, o eu, são obras dos corpos, isto é, um meio para a sua realização. Vamos seguir. Vindo lá da Regina Favre, né, uma filósofa contemporânea que está viva, que trabalha com o laboratório de performances corporais, ela traz o quê? Corpo é essencialmente conector, canal de conexões físicas, ambientais, de afetos e de saberes. Nenhuma novidade, a gente está falando isso o tempo todo. Através das suas expressões, o corpo pode conectar-se a redes e coletivos, pode pulsar como corpo vivo, pode ser mais ou menos permeável aos ambientes, pode nutrir-se de afetos, de imagens e de informações. E essa questão de ser mais ou menos permeável aos ambientes é uma questão que ele tem que aprender, porque ele vai ser mais permeável quando isso for bom para ele. E saber também a hora de construir, de acionar uma barreira para que os afetos tristes, os afetos difíceis não afete esse corpo de maneira que diminua a sua potência, tá? Mas às vezes isso é impossível de acontecer. Mas pode também acontecer o isolamento e o corpo tornar-se refratário, desvitalizado e só. E quando isso acontecer, entramos nós terapeutas no trabalho de, vamos chamar assim, de resgate desse corpo. Continuando com a Regina Favre, o que ela vai falar? Corpar, gerar corpo, ação que os corpos fazem continuamente. E não é só corpar, é co-corpar, porque os corpos fazem junto a si e a seus ambientes. Os corpos não são mobílias no espaço. Tudo se faz no encontro dos corpos. Bonito, né? Agora vamos trazer uma questão importante, né, que está vinculada aí com essa nossa sociedade atual que a gente também está falando. A ênfase na nossa sociedade atual é o corpo empírico, chamado individual. Mas há um corpo do qual se exige um padrão. Deixa eu ver se eu não errei aqui. A sociedade atual dá ênfase ao corpo empírico, chamado individual. Há um corpo do qual se exige um padrão estético. O corpo malhado, definido, turbinado, esbanjando saúde. Atividades físicas e alimentação saudável passam a estar destinadas a esses objetivos, sem deixar de considerar os aspectos positivos de alguns desses hábitos, como nós já falamos. Não é abrir mão disso tudo, negar isso, tá? Mas sabemos que, infelizmente, todos esses investimentos, em geral, se baseiam em possibilitar a produção de uma imagem, de um corpo, objeto, mercadoria, que venha a satisfazer aos valores dominantes da nossa sociedade, sendo que a mídia contribui enormemente para isso. Tá? Então, a gente tem este panorama, esta captura do corpo pela sociedade atual.
O Peter Paul Pilber vai falar, hoje o eu é o corpo. É uma outra forma de falar isso aqui, que eu acabei de dizer para vocês. Hoje o eu é o corpo. A subjetividade foi reduzida ao corpo. A sua aparência, a sua imagem, a sua performance, a sua saúde, a sua longevidade. Agora, cada um se submete voluntariamente a uma ascese, seguindo um preceito científico e estético. Por um lado, trata-se de adequar o corpo às normas científicas. Vou adequar esse corpo, eu vou me adaptar a essas normas. Da saúde, longevidade e equilíbrio. Por outro, trata-se de adequar o corpo às normas da cultura do espetáculo. Hoje, o corpo é capturado e obrigado a atender essa expectativa. As relações criadas com o corpo nas diversas organizações sociais, sejam elas trabalho, escola, família, lazer, estudo, relações amorosas e infinitas outras, vão nos dizer se o mesmo é considerado simplesmente como um objeto meio para conseguir torná-lo utilitário, exibicionista, injustamente violento, asceticamente neutro ou obsessivamente controlado, ou se ele é potenciado na sua metade intensiva, na sua potência de invenção e de expressividade. Lembra que eu falei que um corpo ele é uma composição dessas forças molares, moleculares, por isso que aqui estou dizendo, né, se ele é considerado simplesmente como um objeto meio para conseguir torná-lo utilitário, opcionista e etc., ou se ele é potenciado na sua metade intensiva, porque todos temos essa metade intensiva, na sua potência de invenção e de expressividade. Assim definido, o corpo participa de todos os processos de montagem dos dispositivos autenticamente produtivos. O corpo não apenas sente, sofre, goza, senão que também pensa, conhece, imagina, deseja, exprime e cria. É bem verdade que o corpo também fala, mas essa afirmação tem se tornado um lugar comum, muito suspeito e até vulgarizado. Deixa eu ver, não, tenho aqui, acho que eu trago aqui. Isto aqui. O corpo sabe e o corpo fala, mas essa questão do corpo, que o corpo também fala, é que se tornou um lugar suspeito, mas esse corpo ele sabe, ele tem um saber. O rosto-corpo, campo de batalha de toda a vida social, não esconde. O corpo sabe quando a única alternativa é se segurar, é aguardar. O corpo sabe quando a única opção, o único caminho é ser forte. O corpo sabe quando se olha em volta e se percebe que não se está sozinho, gritando em silêncio. Então, o corpo tem um saber, né? Da mesma maneira em que se sustém que o corpo fala, pode-se afirmar que a fala corpeia, tá? Isso, nós estamos lá no Gregório do esquizograma. A linguagem como fala e como escrita não tem nenhum privilégio, do mesmo modo que o pensamento racional tampouco é um atributo supremo do humano, ao qual todas as faculdades e semióticas de movimento, mímica, dramatização, desenho, dança, pintura, devam ser traduzidas para exprimir ou significar.
Algumas teorias e técnicas atualmente vigentes, a miúde, ou bem ignoram o corpo para atender exclusivamente à fala com uma escuta a que se atribui todos os poderes de deciframento, tá? Então, eu dou poder para essa fala e para essa escuta que decifra. Ou bem consideram ao corpo apenas como instrumento de significância de sintomas, atos falhos, conversões, somatizações, etc. Outras correntes atribuem às técnicas corporais uma função apenas catártica ou banalmente lúdica, que esgota um certo efeito de alívio em si e por si mesma. Muitos autores, entre eles o Foucault, têm mostrado como todas as práticas educacionais, médicas, religiosas, laborais, judiciárias, militares e morais, as especialidades da sociedade moderna chamadas disciplinares, têm pelo menos várias vertentes que servem ao controle, vigilância e modulação desses corpos, para adequá-los aos valores, significações e funções da ordem dominante. Está vendo que a gente só está aprofundando nessa conversa? Então, muito cuidado com essas técnicas e de como a gente vai vendo esse corpo. Vamos olhar criticamente para cada proposta, para cada metodologia, para cada teoria que nos aparece. A quem ela está servindo e como que ela está fazendo isso. Se ela não está produzindo ainda controle, né, não está servindo para controlar, vigiar e modular os corpos. O estudo das práticas nos mostra os corpos capturados, modelados e apropriados, seguindo certa lógica e ética desses modelos disciplinares, tanto mais difíceis de combater, quanto mais se postulam como científica ou racionalmente fundados. Então, essa dificuldade, né, de combater quando ele está cientificamente ou racionalmente fundado, formatado, e é aquilo que eu falei desse perigo, né, desse alerta que eu fiz quando a gente está pensando fora. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de estudo, de experiências, trazer tudo isso que vocês fazem maravilhosamente, já têm feito, sistematizar esse conhecimento para a gente conseguir mostrar também que o nosso trabalho com artes manuais como IFEM na terapia são potentes e que esses trabalhos vão contra esse corpo modulado, formatado, diante dos discursos da nossa sociedade, tá? E então é pensar que na nossa clínica, né, é conseguir mostrar isso, potencializar esse trabalho, mostrando que não existe um modelo a priori do corpo, ou melhor, não nos interessa o corpo normalmente reconhecido, nem o sujeito desse corpo que teria uma identidade própria. O que interessa, aí quem está falando é o Gregório, então ele está falando o que interessa para ele, na clínica com K, na clínica que se utiliza do esquizodrama, é a produção de um dispositivo em que os corpos são recriados e conectados. Com quem que eles são conectados? Com a natureza, a sociedade e o parque tecnológico. Esse corpo novo não perde a condição de humano, mas adquire matizes e dimensões que têm a ver com o que poderíamos chamar de situação, clima ou atmosfera, musical, escultural, literária,
e ao mesmo tempo afetiva, política, e etc, e etc, e etc. Trata-se de corpos bizarros, sim, bizarros, absolutamente novos, que podem ser individuais ou coletivos, ou acoplados a mundos singulares dos que formam parte. Esses corpos são tomados por devires, segundo os quais encontram sua maneira de tornar-se animal, vegetal, mineral, vento, água, fogo, adquirir diversas idades, raças, ser imperceptível, e etc. Eu fiz um trabalho muito interessante com um grupo de idosos no SESC, aqui em São Paulo. O nosso tema era memória, era oficina de memória. E quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas, eram homens e mulheres, eles começaram a estranhar, mas o que tinha a ver com memória? Eu fui trabalhando o corpo, eu fui fazendo provocações, e aí eles falaram, não, mas a gente assim, não vai ter uma apostila, que exercícios de memória que você vai dar? E aí eu levei um bom tempo para ir desconstruindo tudo isso. Aí chegou um determinado momento que eu achei que já dava para introduzir exercícios experimentais do Butô. Aí eu levei 2 garotos, então eram todos idosos, e aí eu levei 2 garotos. Um de 21 anos, o outro acho que tinha uns 25 anos, estudantes do Butô, estudantes das ciências sociais, e aí eles foram fazendo exercícios, propondo exercícios de movimento corporal, e foram trazendo para esses exercícios pedras, madeira, flores, e foram pedindo para essas pessoas começarem a realizar, a traçar trajetos e movimentos na sala, conectados com esses objetos que eles recebiam, e depois eles escolhiam. Teve um momento em que foi dado o objeto para eles, em outro momento eles escolheram qual objeto eles queriam, da natureza, e aí eles tinham que se conectar com isso, pensar nas memórias que vinham no contato com esses objetos, e aí fazer uma dança. E foi muito lindo o resultado desse trabalho. O quanto esse corpo, ele foi se soltando, a gente foi desestabilizando posturas corporais, hábitos corporais, e junto com isso memórias foram vindo da infância, da adolescência, da vida adulta. Alguns choraram, outros riram muito, outros desistiram porque foi demais para eles. Então, esse trabalho, né, essa composição com tudo isso, essa recriação e essa conexão, né, que o Gregório fala aqui com a natureza, eu tive muito essa experiência, mas a gente pode fazer com a sociedade, enfim, com diversos tópicos aí. Isso é muito potente trabalhar com isso. Eu imagino todo trabalho corporal de sensibilização para depois a gente entrar com uma arte manual. Que riqueza que não acontece numa sessão dessa, certo? Então, o Gregório fala, não nos interessa trabalhar o indivíduo com seu corpo, ou o corpo desse indivíduo enquanto entidades molares, apropriados pelo sistema sociopolítico vigente, mas como esse indivíduo corpo ou suas partes corpo,
ao integrar-se a diversas peças de um dispositivo clínico. Isso funciona ativando as suas potências metamorfoseadoras, tá? Como eu disse, a hora que eu trabalhei dessa forma, junto com esses meninos, e a gente trouxe essa conexão, e eles trouxeram esses exercícios de movimento e dança, quanta potência não trouxe, e quanta coisa não aconteceu depois daquilo na nossa oficina de memória, tá? E aí, aqui ele vai falar o seguinte, daí o prefixo esquizo, que ele pega lá da esquizoanálise, nos interessa fazer emergir as potências dos fragmentos desse corpo, silenciadas por um padrão dominante. O padrão dominante silencia essas potências. Boca que olha, olho que come, dedo que enxerga, palavras que têm forma, enfim, propiciar a expressividade do não pensado, ainda desinstitucionalizado, não capturado e sua potencialização. Trata-se de inventar corpos inéditos, dotados de uma sensibilidade que permite que se sinta a si mesmo e ao outro de uma maneira insólita. Adquire-se uma sensibilidade sensorial inabitual. Surgem novas formas de se usar os espaços, novos objetivos de vida, novas formas de expressar-se e novas parcerias. Então, cada terapeuta vai construir na sua clínica o que lhe é próprio. Então, o principal que fica dessa clínica com K é essa ética, esse alinhamento do pensar, sentir e querer para cada um dos terapeutas. E aí, aqui eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui, trazer como exemplo deixa eu ver se é aqui isso. Essas imagens aqui, talvez muitas de vocês conheçam o trabalho da Marta Soares, deslocamentos, aonde existe esse acoplamento dos corpos e uma desconstrução. Esses corpos que se acoplam e formam um novo corpo, e aonde as partes do meu corpo já não exercem as funções que são habituais, como disse o Gregório aqui. Boca que olha, olho que come, dedo que enxerga, tá? Então, braço que vira perna, pé que vira mão. Então, é um acoplamento, é uma outra coisa que surge, como esses corpos vão ocupar esse espaço e se deslocar nesse espaço. No Arte 1 tem um documentário com a Marta Soares falando sobre o trabalho dela, e ela fala muito desse trabalho deslocamentos, e também ela... nesse documentário tem entrevistas com as bailarinas, e onde elas falam quão intenso foram os exercícios para preparar essa performance e realizar a performance, o que gerou nelas, quais as metamorfoses que ocorreram. Elas contam dos sonhos que elas tinham, desse corpo estraçalhado, despedaçado, né, que perde as funções habituais. Então, é muito interessante, eu recomendo. E por que a gente está falando tudo isso? Retomando, para não parecer uma coisa sem nexo. Nós estamos falando de que corpo é esse que nós temos na atualidade, como se dá a captura desse corpo, produzindo corpos disciplinados, obedientes, são corpos controlados,
são corpos adaptados, resilientes, culpados, né? Porque ele é a casa, né? Vamos dizer assim, o habitat dessa subjetividade. Então, o que esse corpo reflete dessas subjetividades produzidas hoje? E como a gente pode trabalhar com esse corpo, sensibilizar e ou dessensibilizar esses corpos na nossa clínica, para daí trabalharmos com as artes manuais que dependem desse corpo, né? Qual vai ser, como eu vou trabalhar depois dessa sensibilização ou dessensibilização desses corpos, como será essa produção da arte manual, tá? E como eu vou ajudando a cartografar esses gestos que vão vir das artes manuais, tá? Então, eu vejo como potente esse trabalho corporal dentro da clínica, e que cada um faça do seu jeito, cada um componha o seu trabalho com aquilo que mais lhe faz sentido. Aqui são pistas. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para vocês verem. Deixa eu ver o que é, se temos algum vídeo aqui. Aqui é um texto, não é um vídeo, tá? Depois tem um áudio aqui, tá? De volta para casa com a Marta Soares. Então, eu acho interessante vocês escutarem, né? Esse programa aqui, essa entrevista com a Marta Soares. Então, vocês podem pegar aí depois no vídeo. Deixa eu fechar aqui. Então, voltando para cá. Não, aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que diz aqui. Se é algo que vale a pena. Aqui é um pouco dessa performance, né? Mas acho que o problema é que é muito baixo o som. Não, está no mudo. Vamos ver agora. Então, vejam, assim, só por essa pequena fala da Marta Soares, como é potente o trabalho dela. Então, por favor, procurem esse documentário no Arte 1. Deixa eu ver aqui. Aqui, bom, podemos falar um pouco desse corpo, dessa produção, a gente pensar na Elza Soares, né? O que é isso? Que corpo é esse?
Que pulsão é essa? Que potência é essa dessa mulher? E essa música, né, que também vamos escutar. Então, com essa música com a Elza Soares, eu vou terminar esse módulo deixando uma tarefa para vocês, tá? Então, atravessadas por essa aula, procurem mais sobre a Marta Soares, principalmente essa performance, deslocamentos. Se vocês não encontrarem no Arte 1, eu acho que encontram alguns vídeos, ouçam aquela entrevista na rádio, pensem um pouco sobre isso. E também ouçam a música da Elza Soares, vejam essas imagens. O último show que eu vi dela no Sesc, que ela cantou essa música, uma mulher numa cadeira de rodas, gente. Ela estava num palco maravilhoso, foi colocada
no alto como uma rainha. Então, uma potência de corpo impressionante. Um corpo que não anda, né? Que estava lá parada, ela, com a voz dela, o que ela conseguiu produzir e o que aquilo reverberou naquele corpo que não precisou sair do lugar. Então, é como a dança do Kazuo, a dança com as mãos quando ele não podia mais sair da cama. Então, até o fim da vida tem criação. Então, eu queria que vocês, depois de procurarem mais sobre a performance deslocamento, de ouvir a Marta Soares, de ouvir a Elza Soares, essa música, essas imagens, deixar isso tudo atravessar o corpo de vocês, eu vou propor o seguinte exercício, que vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, esse exercício eu fiz com a Regina Favre, em um dos workshops que eu fiz com ela, que se chama somagrama, tá? O somagrama, eu vou explicar para vocês como é que faz. Que é um recurso também que vocês podem usar na clínica, tá? O somagrama é o seguinte, estou com um lápis muito fraco, né? Mas vamos lá. Então, eu pedi para vocês assistirem tanto os vídeos da performance, deslocamentos, como o vídeo da Elza Soares. E a música, e pensar, e procurar imagens da Elza, sempre com esse olhar atravessado pelas aulas. Então, vocês, antes de ouvirem tudo isso, façam um desenho, um bonequinho representando o corpo de vocês antes de fazer essa tarefa, tá? Então, um bonequinho eu vou fazer assim, é mesmo uma representação, né? Não precisa ser nada muito elaborado. Pode ser bem infantil aqui, a questão... Opa! Gente, eu tô sem borracha aqui. Deixa eu começar aqui de novo. Ficou muito ruim. Então, vou fazer um bonequinho meu aqui, tá? Eu vou fazer bem... para mostrar para vocês que não requer muito... Tudo está indo... Um pouco embaçado, né? Vamos ver, acho que deu. Então, eu faço um esboço do meu corpo aqui, tá? E estão vendo que eu pintei aqui bastante, aqui assim, e aqui eu fiz umas pintinhas. Vocês vão marcar nesse corpo que vocês representaram, onde vocês estão sentindo tensões, incômodos, onde dói, onde coça, onde vocês sentem onde tem alguma sensação. Então, eu estou com essa região aqui bem sensibilizada do meu abdômen, meu estômago aqui, essa parte eu estou bem sensibilizada. Essa região toda eu estou sentindo, principalmente nas costas, pelo fato de estar gravando aula, de estar preparando aula, então isso aqui está bem
sensibilizado, com dor, e eu tô com uma tensão leve nos ombros, também de ficar na cadeira aqui, tá? Então, eu fui marcando nesse esboço corporal que eu fiz, o que está me atravessando de sensações agora no momento, tá? Então, o que eu peço para vocês? Antes de assistirem Marta Soares e Elza Soares, relaxem, respirem fundo, respira, respira. Se conecta com o seu corpo, se conecta com ele, e aí faz um esboço, tentando marcar nesse esboço, tá? De diferentes formas, as sensações que você tem nesse corpo. Pode ser colorido, para marcar as diferentes sensações, faz e guarda. Aí vão para a tarefa. Assistam tudo isso. Terminou de ouvir a música, deixa a música para o final. Terminou de ouvir a música, vai de novo prestar atenção, se conectar com esse corpo. Tá? Depois que fez o primeiro, esquece o corpo. Faz a tarefa. Terminou de ouvir a música da Elza. Vocês vão parar, respirar e se conectar novamente com esse corpo. E vão fazer o somagrama de novo. E vamos ver se esse corpo, se teve modificações nas sensações que vocês notaram no primeiro somagrama, tá? Eu quero que vocês percebam quais foram as alterações, né? Se houveram alterações e quais foram, tá? E se entreguem na hora de assistir aos vídeos, se entreguem àquelas falas da Marta, aquilo que vocês vão assistir, se tiver vontade de fazer algum movimento, façam, se entreguem à música da Elza, olhar para aquele corpo e se afetar por aquela música, se der vontade de dançar, dança, ver como tudo isso atravessa e como que o corpo de vocês vai ficar depois, tá bom? Então, bons exercícios e até o próximo encontro.